Bom dia, eu sou a Keila Nossi e esse é o devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Hoje eu gostaria de começar orando por você, pelo seu coração, pela sua mente, para que Deus aquiete agora os seus pensamentos, para que você consiga dedicar um tempo para ouvir e aprender com a palavra do Senhor. Feche os seus olhos nesse momento, Pai, nós queremos iniciar esse devocional em oração ao Senhor, pedindo que o Senhor nos aquiete. Aquiete os nossos pensamentos, aquiete o nosso corpo, para que o nosso físico, ó Pai, também possa desfrutar desse tempo de descanso na Tua presença, aonde nós paramos e pensamos naquilo que o Senhor tem para nos dizer, refletimos e meditamos diante da Tua palavra e nos enchemos de adoração pelo Deus amoroso e gracioso que o Senhor é. Que o Senhor nos instrua nessa manhã por meio da Tua palavra e que o Teu Espírito tenha liberdade para agir e falar em nós. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos numa trilha nesse ano aí de estudo dos capítulos de Mateus e nós vamos estudar todos os livros do Novo Testamento e nós queremos reforçar o convite para que você persevere nessa jornada aí de estudo da palavra do Senhor e que você compartilhe os devocionais para que essa palavra alcance o maior número de pessoas e possa transformar a vida de todas elas. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, aprender um pouco mais sobre o livro de Mateus, capítulo 14. Aqui nós temos 3 eventos muito importantes e eu vou tentar trazer um pouco de aplicações diárias para a nossa vida, para a nossa rotina sobre cada um deles. O primeiro é a morte de João Batista. Esse é um momento que foi muito triste para todos os discípulos e para Jesus. João era um amigo, era primo de Jesus, estava ali envolvido, sempre antenado em tudo que Jesus estava fazendo, mas ele esteve preso por Herodes e infelizmente ele foi decapitado. Quando essa notícia chegou para os discípulos e para Jesus, isso trouxe um abatimento, trouxe uma tristeza. E Jesus então, ao cuidar dos seus, ele propõe então um descanso para os discípulos. Eles já estão vindo já num esgotamento, porque a gente sabe que quando a gente se entrega pelo outro, nós também precisamos cuidar de nós, porque senão nós não teremos o que dar mais. Então Jesus ele promove, ele chama os seus discípulos e fala: olha, nós estamos vindo numa constante de muitas ações, eu tenho feito muitos milagres, estamos sendo seguidos por uma grande multidão e agora com essa notícia nós precisamos nos aquietar, nós precisamos buscar um lugar para descansar. E então eles seguem e Jesus chama os seus discípulos para um lugar deserto para promover isso para eles. Mas olha que interessante, porque quando Jesus chega nesse monte para descansar, ele se depara com uma grande multidão, uma multidão faminta da presença dele, do ensinamento dele, e Jesus tem compaixão e ele age em favor dessa multidão. E nós temos então um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Se nós fôssemos pensar humanamente, nós poderíamos aqui levantar várias desculpas para que Jesus não atendesse, não se importasse, não agisse em prol da multidão. E na verdade, é exatamente esse o comportamento que os discípulos possuem. Eles apresentam desculpas para não servirem a multidão. E eu quero trazer para você algumas dessas desculpas para que a gente possa refletir se nós às vezes não estamos dando da mesma forma que os discípulos desculpas para Jesus. Mas é importante a gente pensar que essas desculpas poderiam ter impedido eles de viver o sobrenatural. Então hoje, quais são as desculpas que você tem dado que tem te impedido de viver o sobrenatural? A primeira desculpa que os discípulos deram é a desculpa do lugar.
Eles falaram: Senhor, nós não temos aqui uma padaria, nós não temos um supermercado, nós não temos nada aqui que possa vender alimento para um número tão grande de pessoas. A segunda desculpa que eles dão é a desculpa do tempo. Mas, Senhor, já está tarde. Mande a multidão embora. Cada um vai para a sua casa. Lá cada um se vira. É responsabilidade dele. Nós estamos cansados. Nós estamos aqui esgotados. E nós ainda precisamos achar um lugar nesse deserto em que nos encontramos. Nós vamos investir tempo ainda nisso. E os discípulos também dão a desculpa da falta de recurso. Mas nós não temos nada. Não temos aqui pão. Ninguém trouxe isso. Ninguém estava preparado para servir uma multidão de pessoas. E mesmo quando eles encontram um recurso, eles diminuem aquilo, porque eles estão com um olhar carnal, um olhar humano. E eles falam: nós só temos 5 pães e 2 peixes. O que serão 5 pães e 2 peixes para alimentar todas essas pessoas, toda essa multidão? Então, olha quantas desculpas eles deram. Mas se a gente for avaliar, Jesus, ele está acima de todas as coisas. E ele sabia que eles estavam no deserto, ele sabia que não havia lugar próximo para comprar, ele sabia que haveria um menino ali no meio com 5 pães e 2 peixes. Então ele proporciona esse lugar, mesmo diante do cansaço, do esgotamento, para ensinar que tudo depende de que mãos está. A sua vida vai viver o sobrenatural se ela estiver nas mãos de Jesus Cristo. E o que nós precisamos fazer então quando nós estamos esgotados, cansados, abatidos, desanimados, sem esperança? Nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Nós precisamos organizar as coisas e obedecer aquilo que Deus nos manda. Nós precisamos agradecer e precisamos servir, porque esse é o caminho do milagre que Deus quer fazer na nossa vida. Eles entregaram os 5 pães e 2 peixes nas mãos do Senhor. E Jesus então falou: sente as pessoas, organize elas em grupo. E eles obedeceram. E então houve uma oração de gratidão. Jesus Cristo ora e agradece ao Pai e então reparte. E eles puderam servir ali toda aquela multidão. Mas não para por aí, gente. Por quê? Porque a multidão então foi embora. Os discípulos ainda buscavam um lugar de descanso e Jesus fala com eles: olha, vão à frente. Peguem o barco, atravessem aí o mar e eu os encontrarei em breve. E nós sabemos também o que acontece nesse episódio. Há então uma tempestade e os discípulos, eles se desesperam, eles ficam preocupados durante a madrugada porque Jesus não estava com eles e eles estavam enfrentando ali circunstâncias, uma tempestade que eles não estavam esperando. Até que Jesus então vem ao encontro deles andando sobre as águas. E aqui nós precisamos entender que as tempestades, elas chegam na nossa vida. Independente de quem você seja, sempre haverá uma tempestade. E elas chegam quando nós estamos, às vezes, no caminho da obediência, quando nós estamos agindo de forma correta. As tempestades, elas podem se agravar quando a gente tem a sensação de que Jesus está demorando. A gente não consegue perceber, mas ele sempre vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro quando achamos que não há mais esperança de livramento, quando não percebemos aquilo que está ao nosso redor porque estamos focados olhando para a tempestade. Ele vem ao nosso encontro quando aquilo que nos ameaça está ali tão próximo, debaixo dos nossos pés. Ele vem para nos dar livramento, para acalmar as tempestades da nossa alma, para corrigir as nossas ideias distorcidas. Ele vem para nos socorrer do nosso naufrágio, para acalmar as tempestades das circunstâncias. Ele vem para nós reconhecermos que Ele é o único digno de adoração. Então hoje o meu convite para você é: descanse.
Mesmo que as circunstâncias não estejam sendo favoráveis, descanse. Entregue tudo nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Obedeça aquilo que Ele vai te falar. Seja grato e sirva. Identifique as tempestades da sua vida e busque a presença de Jesus nela. Leve seus medos e incertezas a Ele em oração. E cultive um coração corajoso que confia no poder de Deus em todas e qualquer circunstância. Construa um espaço em sua vida para a esperança, lembrando que em Cristo nós sempre encontramos segurança. Que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã.